Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 114, ainda tratando do terceiro mandamento. Bom, antes então de lermos a pergunta e a resposta do Catecismo, vamos para o terceiro mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Diz assim o Senhor: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. E a pergunta 114, ela já trata do finalzinho do mandamento. Tanto que a pergunta é a seguinte: quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Já vimos qual é o terceiro mandamento, quais são as exigências e as proibições. Agora, ele vai abordar um anexo, ou seja, um extra, uma força que o mandamento tem nesse anexo que é dado. Ou seja, qual seria esse anexo? É quando ele diz assim: olha, não faça isso, porque o Senhor teu Deus, né? Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o seu nome. Então, esse é o nexo, porque na verdade o mandamento mesmo é: não tomarás o nome do Senhor em vão. Então, esse seria o mandamento, né? O que vem depois disso está sendo chamado de anexo. São, digamos assim, acréscimos ao mandamento que reforçam, né, o peso do mandamento. É interessante isso. O mandamento tem um anexo, que é o reforço, que dá peso ao mandamento, que faz o mandamento ser mais forte, para que as pessoas de fato tenham mais cuidado em observá-lo. Então, quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Segue a resposta. As razões anexas ao terceiro mandamento, contidas nestas palavras: o Senhor teu Deus, e porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o seu nome, são porque ele é o Senhor e nosso Deus. Portanto, o seu nome não deve ser profanado, nem por forma alguma abusado por nós. Especialmente porque ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar do seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Observe o que o anexo, né, esse reforço traz: a seriedade do mandamento. O que Deus está dizendo assim: olha, eu não estou brincando, esse mandamento é sério, vocês realmente têm que obedecer. Vocês realmente devem honrar meu nome, respeitar o meu nome. Caso contrário, eu vou cobrar. Então, a questão é: Deus está mostrando que é sério, que ele realmente vai cobrar pela desonra ao seu nome. Então, esse reforço deve fazer a pessoa temer, né? Ter um cuidado, né? Essa seria a ideia, certo? E, inclusive, seria muito interessante nós vermos o que ele mesmo diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, se referindo ao sumo sacerdote Eli, né? Tal coisa, porque os que me honram, aí esse é o ponto que pra gente é o principal. Por que Deus ia desprezar ou castigar a casa de Eli? Aí ele diz assim: porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então veja aquela questão do mandamento. O mandamento é sério, então ele não está brincando. É realmente um mandamento para ser levado em consideração. Deus quer que seu nome seja honrado. Para isso, inclusive, vamos ver um pouco mais, né?
precisa ter uma noção de quem é Deus. Se você não tem noção de quem é Deus, né, se Deus for tratado como um ser igual a gente, ou até inferior, né, porque alguns dão imagem de animais, né, para Deus, se Deus for tratado como um ser inferior ao quem ele é, a honra nunca será devida, né? Então a primeira pergunta que eu faço a você é: quem é Deus? Então você tem que saber quem é Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus, saber quem é Deus. Claro que se você olhar para a criação, já é suficiente para você ver, é alguém grandioso, porque o tamanho da criação, hoje, mais do que nunca. Tá? Se os homens do passado já conseguiam ver a grandeza da criação e glorificar a Deus por causa disso, quanto mais os homens de hoje, que tem fotos, tem imagens do universo, de outras galáxias. Dá para ver mesmo a grandeza daquilo que Deus fez, o que remete o pecador à grandeza do próprio Criador. É óbvio, né? Se a obra dele é tão grandiosa, imagine quão grande e poderoso é aquele que criou do nada, né, todas as coisas. Então, quem é Deus? Deus é o todo-poderoso Criador de tudo que existe. Então, você precisa ter em seu coração, sua mente, com precisão o conhecimento, né, a noção de quem é Deus. Imagina o todo-poderoso Criador de tudo que você imaginar, tudo que você vê, né, ou que você não vê, inclusive. Né? Deus é o grande rei e o Senhor do universo. Ele criou e ele governa. Ele é o Senhor de tudo. Então, pense no tamanho do ser. Deus é o único ser santíssimo e eterno. Ou seja, ele é mais santo do que os anjos. Ele é o único ser santo, santo, santo. Ele é completamente santo. Por isso, inclusive, que entendo que seria um absurdo atribuir qualquer mal a Deus, inclusive a criação do mal. Deus é santíssimo. E eterno, né? Ele não tem nem começo nem fim. É o único ser que não tem começo nem fim. Nós não teremos fim por causa da vida eterna, mas temos o começo, né? E Deus é o grandioso, gracioso redentor da criação. Então, você precisa pensar, olha a grandeza de Deus. Então, se os homens honram uns aos outros, né, e até a si mesmos, né, as pessoas se preocupam muito com o próprio nome, se preocupam muito com o seu sobrenome, se preocupam muito com a honra, né, diante da sociedade. Bom, e até de certa forma temos que cuidar para dar bom testemunho, isso é importante. O que passa disso é orgulho e vaidade. Mas os homens se preocupam muito e até dão honra uns aos outros. Né? Então, se pecadores atribuem honra a si mesmos ou a outros pecadores, pecadores. Agora você imagina o que nós deveríamos, essa é a pergunta, como deveríamos honrar um ser que nem sequer conseguimos mensurar? A sua grandeza não tem como mensurar. A sua glória, sua sabedoria, seu poder, sua santidade. Nada. Nós sabemos que Ele é o Criador, Todo-Poderoso, Santíssimo, Eterno, mas nós não temos noção de como mensurar isso. Só sabemos porque Ele revelou, inclusive. Então imagina o quanto deveríamos honrá-lo. Honrá-lo com pensamentos, palavras, atitudes, claro. Honrá-lo de forma geral. Então, Deus tem que ser honrado. E aí, é isso que o mandamento está dizendo. Olha, minha gente, leva a sério. Não é brincadeira. Vocês não estão tendo noção de quem é Deus para honrá-lo como ele deve ser honrado. Veja, se uma pessoa diz, né, cuidado, respeite, pensando nos dias do Antigo Testamento, né, até no Novo Testamento. Antigo Testamento, olha, você está diante do rei, tá? Então se porte direitinho. Ou seja, pensando na honra do rei. E é um pecador. É um pecador que muitos deles foram para o inferno mesmo. Então, pecador. E as pessoas exigiam a respeito. Quando Jesus estava diante do sumo sacerdote e respondeu na altura que deveria, Jesus deu a resposta certa, verdadeira, adequada. Foi esbofeteado e o que foi que o guarda disse? Você não sabe que está diante do sumo sacerdote? Ou seja, respeite. Um homem pecador que não respeitava o próprio Deus, porque inclusive estava diante do próprio Deus. Imagina que situação. E Deus tendo que respeitar um pecador. Olha a situação. Então imagina o quanto devemos
respeitar, honrar Deus por toda a sua glória. Então, honrar a Deus é algo sério. Aí você pode dizer, o que a gente faz para honrar a Deus? Né? O que a gente deve fazer? Aí foi, inclusive, o mandamento, ele divide em pontos positivos e negativos. Ou seja, o que fazer e o que não fazer. O que fazer? Realmente você tem que dar a Deus toda a glória. Então, sempre glorificar a Deus, agradecer, honrar, bendizer, exaltar. Tudo o que você pensar de positivo que deve ser feito para honrar o nome dele, você deve fazer. Por quê? Porque ele merece. Se pecadores se acham merecedores de honra, quanto mais Deus da glória. Né? Então, tudo que você pensar de positivo que deve ser feito para honrar o nome dele tem que ser feito. E tudo que você pensar, ou tudo que você vê que é negativo, você deve lutar contra. Né? Alguém está com piadas sobre coisas relacionadas a Deus. Não deixe. Alguém tratou a palavra de Deus de forma indigna. Não deixe. Alguém está tratando as coisas de Deus de forma desrespeitosa. Não deixe. Então a ideia é, sempre que aparecer a ideia de desonrar Deus, a partir não é só o nome de Deus, ou algo dirigido diretamente a Deus, alguém ofendendo, por exemplo, a Deus, mas pode ser coisas, e deve pensar em coisas relacionadas a Ele, né? Como disse, a própria palavra, a igreja, a obra, tudo relacionado, tudo relacionado a Deus. Sempre que algo relacionado a Deus for tratado com desonra, com piada, com brincadeiras, ou então com ofensas mesmo, você deve combater, deve lutar. Por quê? Vamos pensar aqui, se alguém chegasse para sua esposa, seu esposo, seus pais, seus filhos, não sei, uma pessoa que você, da família, que você obviamente lutaria por ela, e falasse mal, né, dela, né, ou da pessoa, né, de qualquer que seja ela, o que você faria? Você ia brigar. Não fala assim do meu filho, não fala assim da minha esposa, do meu esposo, e assim por diante. Você não ia brigar? Você ia brigar. Então, se você zela pelo seu nome, quando alguém fala de você, pelo outro que você ama, e você zela, você zela por um pecador, miserável por sinal, que vai, tantos deles vão para o inferno, outros não, mas são pecadores também, que nada, absolutamente nada, pode ser dito que mereçam da parte de Deus, e a gente termina honrando. Né? Então, se a gente honra pessoas pecadoras, quanto mais não deveria zelar. Então, deveríamos ter um pouco mais de zelo por Deus, e não deixar as pessoas tratarem as coisas de Deus de forma errada. Né? Essa é a ideia. Então, de um lado você honrar, do outro lado você evitar que desonre, né? Não deixar que desonre. Né? E aí vem um ponto a mais que eu quero até acrescentar, é que o grande mandamento, Deuteronômio 6,5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse mandamento dá à igreja, né, ou exige da igreja algo a mais. Né? O que ele exige? Assim, ó, você tem que honrar a Deus por amar a Deus. Né? E como eu disse, as pessoas fazem isso em relação a outras. Né? Então, quanto mais a Deus, que deve ser amado mais do que todos. E aí pense, se Deus for menos honrado, ou se alguém for mais honrado do que Deus, ou Deus menos honrado que alguém, isso é uma grande desonra para Deus. Por exemplo, ali foi uma humilhação grande de Jesus. O guarda deu mais honra ao sumo sacerdote pecador que estava planejando a morte do Filho de Deus do que o próprio Deus que estava ali. Ali foi uma humilhação, claro, Jesus se sujeitou a essa humilhação porque fazia parte do propósito divino. É a obra da redenção, né? Ele veio para sofrer e morrer por nós. Então, toda a humilhação faz parte do seu sofrimento. Mas veja quanta desonra. Ali ele foi desonrado, ali ele foi humilhado. Ele foi trocado por um pecador. Ou seja, honraram um sacerdote pecador miserável e o próprio Filho de Deus Santíssimo que estava ali desonraram, desbofeteando ele. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem. As pessoas honram pessoas pecadoras e desonram a Deus. Então, quando você pensar em zelo, o maior zelo que você tem que ter é pelo nome de Deus. Você não deveria jamais zelar por alguém, não importa quem seja. Pode ser a pessoa mais chegada, a mais distante, não importa mesmo, não importa nem o status dela. Pode ser o rei da cocada preta, e pode ser também seu esposo, esposa, não importa.
Se qualquer pessoa for mais honrada do que o próprio Deus, você desonrou absurdamente a Deus. Porque você colocou um pecador acima dele. Então, aí você vê que o negócio é sério. Então, o mandamento, o anexo do mandamento, diz, é sério. Deus não vai ter por inocente aqueles que desonram a ele. Então, significa que Deus vai pedir contas, né? Porque eles estão desonrando o nome dele e honrando o nome de pecadores. Quer a si mesmo, quer a outros, né? Então, honre o nome de Deus, glorifique, zele pelo nome de Deus. Não deixe que as pessoas esculhambem. Inclusive, estamos vivendo um período de esculhambação, né? As pessoas, elas são zombadoras, né? Elas não estão nem aí com nada, elas são irreverentes, né? Então, honre o nome de Deus. Não deixe que eles honrem o nome de Deus. E isso fará com que você esteja glorificando o próprio Deus e mostrará seu amor, né? Ame a Deus, então honre o nome dele. Então, esse é o anexo, né? A seriedade do anexo do mandamento que diz para não dizer o nome de Deus em vão, não deixar que Deus seja desonrado. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Nós agradecemos porque o Senhor nos deu mandamentos que nos ensinam a fazer a tua vontade, honrando o teu nome. E nós agradecemos porque o teu Espírito nos capacita a isso. E pedimos perdão pelas vezes que nós não honramos o Senhor como deveríamos honrar. Ajuda-nos não só como pessoas, mas como igreja como um todo, ou seja, o corpo de Cristo, a ter zelo pelo Senhor, em dias inclusive bem maus, porque as pessoas são irreverentes, Deus, são zombadoras, e Deus, precisamos então mostrar e exigir delas o devido respeito que devem para contigo. Que o Senhor receba a nossa oração, nos ajude a glorificar o teu nome em todos os nossos dias. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.